Recentemente eu estava rolando feed e acabei me deparando com esse vídeo aqui. Para quem não entendeu, esse vídeo é um vídeo sobre a manifestação de Oxum na Nigéria, né? Eles estão fazendo uma oferenda para Oxum no Rio Oxum. E teve um comentário de uma pessoa falando: estão oferecendo rituais a Oxum num rio todo sujo, sem a indumentária certa, e só porque na Nigéria vão falar que está certo, e aqui no Brasil a gente procura fazer em rio limpo, e etc, etc, etc. Bom, primeiro a gente precisa entender que não é porque é na Nigéria que a pessoa sabe cultuar o orixá profundamente, assim como não é porque você é brasileiro que você sabe jogar futebol ou sabe sambar. Obviamente a gente vai ter mais familiaridade com o futebol e com o samba, por consequência da gente crescer num contexto social, num contexto do nosso país, onde aquilo já é familiar para a gente, assim como o orixá para o nigeriano. Mas é importante a gente entender que há a necessidade de um recorte social, de um recorte de classe, por consequência de que quando o colonizador entra na Nigéria, entra na África e começa a usurpar tudo, inclusive recursos minerais, começa a deixar para trás todo o seu lixo, e quando eu falo lixo, estou falando desde pessoas até mesmo comportamentos, a gente vai entender que isso vai influenciar nos povos até hoje, assim como no Brasil. Várias comunidades do Brasil, você vai se deparar com pessoas que estão sujando a própria água que bebe, Isso aqui no Brasil. Na Nigéria não é diferente. A gente vai ter diversas pessoas, e nessa diversidade de pessoas, tem pessoas que são educadas, tem pessoas que não são. E o contexto de educação não é porque a pessoa não quer ser educada, é porque ela não tem oportunidade de ser educada, ela não é cobrada sobre essa educação. Então, quando a gente fala sobre a pessoa estar ofertando no rio sujo na Nigéria, e eles são nigerianos que estão cultuando, que estão trabalhando, ainda fala sobre indumentário, isso é uma baboseira. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que existe um contexto social e histórico por trás disso. Mas é o que eu sempre falo para as pessoas: uma pessoa que não faz ideia, que tá ali, não sabe, que não pode ofertar Oxum no rio sujo, que não é que não possa, mas que não deve, que não é legal para o culto em si, mas ela está fazendo aquilo com todo o coração, se dedicando, tem um caráter ótimo, uma pessoa que está se dedicando àquilo com toda a devoção possível, tem muito mais axé do que uma pessoa que está falando que o mais certo é ele que faz oferenda no rio limpo e está criticando as pessoas sem ter um recorte social, sem entender o contexto. Uma pessoa que tem essa dedicação mesmo no rio sujo, ela vai estar muito mais conectada ao orixá do que a pessoa que está julgando o outro pela falta de indumentária. Então é importante a gente olhar para a gente, olhar para o contexto social, olhar para tudo isso. Também lembrar que aqui no Brasil é muito comum a gente ver nos candomblés, em algumas casas de umbanda, pessoas saindo do atabaque para fumar, para beber, pessoas, pais de santo que abandona filho e vai dormir enquanto a gira está acontecendo, gente que chega bêbada no terreiro sai pior ainda, que é uma falta de respeito com a religiosidade absurda, e mesmo assim vocês continuam indo e acham bonito pra cacete. Então vamos parar de tentar criar chifre na cabeça de cavalo, ficar apontando o dedo para outras pessoas sem saber o contexto que está acontecendo em volta daquilo.